Ela diz aqui, pode haver até uma disputa nas redes entre as campanhas, mas não vejo o tema saindo dali penetrando na vida das pessoas de fato. Eu me lembro de um filme chamado O Dia Depois de Amanhã. E a premissa desse filme, é um filme meio apocalíptico, né? Meio Al Gore, é que um desastre aconteceu no mundo. Para todos os efeitos, creio eu, o Brasil está vivendo hoje, nesta semana, nesta terça-feira, o dia depois de amanhã. O dia depois da sanção americana através da tarifa Moraes, que foi uma bomba atômica em cima do regime. E agora nós temos no Brasil uma terra arrasada. E é sobre isso que eu quero tratar. As consequências desse cataclisma do establishment. Em um primeiro momento, as reações foram um pouco descoordenadas e as pessoas ficaram sem saber a maneira correta de reagir. O presidente Bolsonaro, por exemplo, demorou muito a se manifestar. Só se manifestou depois que se reuniu com o Tarcísio. E nós tivemos uma reação do próprio Tarcísio, de alguns outros governadores e também da oposição de maneira geral, chamando atenção para o Lula. O Nicolas Ferreira, de quem a gente chamou a atenção aqui no programa passado, falou, inclusive, que bastava que as pessoas lessem a carta para entender de quem era a culpa. E apesar da carta bater pesado, basicamente em ações do STF, e nem falar em nada que o Lula fez, a conclusão do Nicolas foi que a culpa era do Lula. E daí puxaram hashtag, gravaram vídeos, de uma maneira geral, todo mundo começou a falar do Lula, e não do foco na história, que era do foco que o Trump deu à história, do foco que todos os deputados americanos deram na história, senadores americanos, e nós trouxemos aqui no Paulo Figueiredo Show, que foram Alexandre de Moraes. Uma parte dessa reação focada no Lula tem a ver com isso que eu falei, com a falta de liderança clara por parte do presidente Bolsonaro em apontar a direção e mostrar quem era verdadeiro responsável pela tarifa Moraes. Afinal, ele ainda é a maior liderança do país. A maior liderança do país não pode ser mencionada pelo Trump logo no início da carta e resolver ficar em silêncio e se esconder debaixo da cama. Não há essa possibilidade. Ser líder tem ônus. E um dos ônus é apontar rapidamente a direção para a qual o país deve ir, algo que o presidente Bolsonaro demorou a fazer. Mas uma outra parte tem a ver com aqueles da oposição que a verdade é que precisam de um cipionatozinho de testosterona, porque morrem de medo do Alexandre. Eles têm facilidade em atacar o Lula, e por isso que eles buscam uma maneira de bom, aconteceu isso, eu preciso jogar a culpa de alguém do outro lado, então, em vez de ir na fonte, nós vamos ao Lula. Já que o presidente Bolsonaro não apontou a direção, vamos ao Lula. Então, é muito mais fácil do que atacar o Alexandre de Moraes, que tem consequências. Pode dar cadeia, pode dar prisão, pode dar perda de passaporte, pode dar visita da Polícia Federal, pode dar tudo isso. E para o Lula, ele está absolutamente feliz. O Lula está convencido de que foi algo bom para ele. Na cabeça do Lula, ele ganhou um antagonista para chamar de seu, que é o que todo político sonha em ter. Ainda mais no caso do Trump, que não é tão conhecido, é conhecido, mas não é tão compreendido assim no Brasil. Muita gente que sabe quem é o Trump só ouve falar por parte da grande mídia, então não tem uma opinião positiva. O brasileiro não tem um esclarecimento muito grande sobre quem é o Donald Trump. Ter o Trump como antagonista, em um primeiro momento, pode parecer positivo para o Lula. Ele também aproveitou isso para crescer em cima da campanha que ele tem tentado montar do Defenda o Brasil. Daí você tem o Alckmin falando que até hoje sai o decreto de reciprocidade nessa terça-feira. Daí você tem o vídeo do Lula comendo jabuticaba e mandando mensagem para o Trump. Daí você tem a narrativa de que o Lula está defendendo o Brasil da ameaça estrangeira. Então há todo um mote publicitário pago pelo dinheiro público, aliado com a ideia que pegaria até parte do eleitorado do movimento do qual o Bolsonaro faz parte, o nacional-populismo, ao puxar os temas como patriotismo e nacionalismo. Ao mesmo tempo em que o Lula fica em um cenário bom, porque ele consegue fazer um acordo que é uma grande
se ele consegue, né, caso ele consiga, ele faria um acordo que seria uma vitória para a diplomacia brasileira e para o governo dele. Caso ele não consiga fazer um acordo, ele teria arrumado um bode expiatório para a situação econômica do Brasil, que já é muito ruim, mesmo antes da tarifa Moraes. Então, não é só o Paulo Figueiredo dizendo verdades inconvenientes sobre os erros da oposição em termos de narrativa. A Mary O'Grady, grande jornalista do Wall Street Journal, disse a mesma coisa. A tarifa Moraes pode ser usada por Lula para tirar a atenção da falta de controle fiscal do governo Lula. Aliás, tanto isso é positivo para o Lula, ou pelo menos tanto Lula entende que isso é positivo, que ele botou até o PT para pagar caro para impulsionar um vídeo que retrata o presidente Bolsonaro como um ventríloco, como um ventríloco do Trump. Na verdade, o Trump é que seria um ventríloco do Bolsonaro, né? Eles gastaram 34 mil reais. Trump é ventríloco de Bolsonaro. Não vou Bolsonaro é ventríloco de Trump. São 34 mil reais que eles investiram só para esse vídeo. E vocês acham que eles fariam isso caso a estratégia da direita em apontar para o Lula fosse ruim para eles? Ora, se eles estão gastando dinheiro é porque eles entendem que é bom para eles. Assim, quando a direita tira o foco da tarifa Moraes, aliás, o próprio presidente Bolsonaro e os políticos da oposição estão se recusando a chamar a tarifa Moraes de tarifa Moraes, vocês estão chamando, eles não. Vejam que grau de surrealismo, né? Onde, em vez do líder estar apontando a direção, a população está apontando a direção que deve ser tomada para o seu líder. Então, a oposição, nesse momento, está fazendo a vontade do Lula, seja por falta de coragem, seja por falta de estratégia ou por falta de liderança. Estão fazendo o jogo do Lula e talvez o ajudando eleitoralmente, ao menos no curto prazo. E eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se o João botou na pauta, eu pedi para colocar agora há pouco, uma reportagem da própria BBC, onde a análise da BBC é de que isso não necessariamente fará diferença. Ora, eu explico essa ideia para vocês. Na bolha da internet pode parecer que há um certo desespero, que o Lula vai conseguir pegar o eleitor do Bolsonaro com essa história de nacionalismo. Segundo a reportagem da BBC que eu mencionei, está aqui a reportagem, tarifa de Trump não afeta em nada o apoio de Jair Bolsonaro entre eleitores fiéis, diz pesquisadora. E eu não sei se entrou aqui na frente da pauta, é aqui que deveria estar, mas eu vou ler aqui para vocês o que disse a tal pesquisadora da BBC. Diz ela aqui: para Rosana Pinheiro Machado, o tema não tem força suficiente para trazer ganhos eleitorais significativos para o governo Lula, que viu sua popularidade ser impactada por outras questões econômicas, como a proposta de aumento do IOF e a revogação da nova regra da Receita Federal sobre monitoramento de transações na modalidade do Pix. Aí a mulher diz aqui: há uma parte da população que vê o governo como governo taxador, que quer tarifar especialmente pequenos empreendedores, diz a pesquisadora. E o governo está tendo dificuldade de penetrar sua narrativa sobre taxação entre os mais ricos e entre as classes C e D. Segundo a professora da Universidade do College Dublin, a discussão sobre taxação de exportações não afeta tanto o cotidiano dos brasileiros quanto as mudanças do Pix ou IOF. Ela diz aqui: pode haver até uma disputa nas redes entre as campanhas, mas não vejo o tema saindo dali e penetrando na vida das pessoas de fato. Pinheiro Machado afirma ainda que a associação entre bolsonarismo e ataques à soberania nacional feita pelo governo e pelo próprio PT tem efeito positivo entre os eleitores mais à esquerda apenas. Mas, diz aqui o Pinheiro Machado, a pauta do nacionalismo ainda hoje é uma pauta bolsonarista. Reconectar o campo progressista com as discussões sobre soberania nacional será um trabalho longo para o governo. Eu concedi uma entrevista à CNN, onde eles me perguntam sobre o tema. E eu respondo a eles que não há preocupação
não deveria haver preocupação apenas com a parte política. Essa é a primeira coisa. Você não deve se preocupar apenas com a parte política. Paulo, você acha que a tarifa tem consequências políticas ruins para o Bolsonaro? Eu falo, em primeiro lugar, não acho que a preocupação número 1 deve ser a puramente eleitoral. Há coisas maiores e mais importantes do que a eleição, como demonstra a disposição do deputado Eduardo Bolsonaro de abrir mão do seu mandato, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Há coisas que têm que estar acima do cálculo político. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que você deve fazer o certo e acreditar que as outras coisas boas virão de você tomar a postura que é a certa. Isso é uma versão do que diz o Evangelho, né? Que você busca o reino de Deus, ou seja, você busca o certo, o verdadeiro, a vontade de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Esse é quase que um life hack para mim, é um macete para a vida. Na minha vida, todas as vezes em que eu fiz o certo, aconteceu o melhor para mim. Nem sempre o melhor é o mais fácil, mas o melhor para mim aconteceu, e eu acredito plenamente nisso. Ora, deve ser feito o certo. Eduardo Bolsonaro está fazendo o certo. Se as consequências eleitorais serão boas ou ruins, aí é um problema do eleitor, não é um problema do Eduardo. E muito menos um problema meu. Mas, eu disse à CNN, se vocês querem analisar sob essa ótica eleitoral, quem paga o preço da ruína econômica é sempre o presidente que está no poder. Ou seja, em bom português, quando as consequências econômicas vierem, vocês imaginam o país mais arruinado economicamente na eleição, que é só daqui a 1 ano e 3 meses. Quando essa eleição vier e o país estiver arruinado, vocês acham mesmo que a dona de casa lá na Bahia, na hora que vai votar, vai falar assim, não, a culpa é do Trump, essas tarifas realmente representaram um retrocesso que afetaram a cadeia de produção brasileira e com isso ela vai falar, a economia está ruim, é culpa do presidente, é culpa do Lula. E é simples assim. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.